Boa tarde e noite, amada igreja. Eu me chamo Rafilski, mais um discípulo de Jesus, como muitos de vocês, aí no processo contínuo de restauração, aprendendo todo dia com o nosso Senhor Jesus a confessar pecados, entender minhas lutas e ao mesmo tempo celebrar as coisas boas também que o Senhor nos dá, os dons e talentos que Ele nos concede, e tentar colocar isso em ação. Para mim é um desafio. Estou aqui hoje para compartilhar o sermão da noite e numa tentativa de dialogar com a série Resoluções que já passou, com aquilo que a gente vai experimentar também através da próxima série que o pastor Armando vai ministrar, e você já foi avisado aí, né? E também com aquilo que o nosso irmão Euriano vai pregar na semana que vem. Eu queria falar sobre esperança na integridade. Basicamente nós vamos meditar em dois textos como base aqui para o que nós vamos trazer como sermão: Apocalipse capítulo 3 e uma parábola que Jesus conta no livro de Lucas, no capítulo 18, especialmente porque Lucas tem um olhar muito específico sobre a história que outros discípulos contam também, mas a gente vai meditar praticamente nesses dois textos. Eu quero te convidar a fazer uma leitura comigo, capítulo 3 de Apocalipse, entre os versos 1 e 6, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras. E aí eu quero pedir para você não esquecer dessa palavra, íntegras, as tuas obras na presença do meu Deus. O verso 3 assim diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você quiser, você pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Quero fazer uma oração com você e te lembrar que a oração é uma ferramenta importantíssima para a gente repousar as nossas emoções. Mais uma vez pedir ao Senhor para que Ele recalibre, recalcule os nossos afetos e direcione os nossos afetos para a presença dEle. Nós já fomos abençoados com um tempo tão especial de música, de louvor, e vamos orar agora, vamos pausar em oração. Pai amado e querido, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez, muito obrigado pela Tua palavra viva e eficaz, que denuncia, que diz que as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã, Senhor, e elas são as causas de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, Senhor, porque certamente estamos aqui como fruto da Tua bondade, do Teu amor, Senhor. Obrigado pela oportunidade de viver comunidade, de viver igreja, de aprender com erros, mas também aprender com acertos, de aprender com os nossos irmãos, com aqueles que sabem de muito, aqueles que sabem um pouco menos. Obrigado pela oportunidade de viver igreja e partilhar e aprender recebendo também dos outros. Eu te peço em nome de Jesus que não seja a forma do pregador falar, não seja a forma do pobre comunicador de traduzir aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde e noite, mas que o Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, que o Senhor fale conosco de maneira íntima e profunda ao nosso coração,
em nome de Jesus. Amém. Amados, como eu falei, a palavra que muito me chamou a atenção, e lembrando, ao ser desafiado a trazer esse tempo de sermão, foi a palavra integridade, que está aí no capítulo 3, na carta que João escreve à igreja de Sardes. E essa palavra íntegra, quando ela se refere a essa igreja não ter as suas obras achadas íntegras, me causa um desafio. Primeiro, um desafio de olhar para a minha história, de olhar para a minha vida, e talvez aí pedir um extrato para o Senhor, para mim mesmo. Senhor, minha vida é íntegra. Será que a minha vida representa essa igreja que teve as obras que foram achadas de uma maneira que o Senhor não queria? E ao lembrar também dessa palavra de maneira mais forte, pensando nessa meditação para essa noite, eu fui lembrado, e eu já não sou tão jovem assim. Lá no Antigo Testamento, quando eu fiz vestibular pela primeira vez, vestibular da UFC, a UFC cobrava livros paradidáticos. A UFC cobrava cerca de 10 livros para você ler o ano inteiro, para você se preparar para a prova de vestibular. E eu lembro que pelo menos ali a partir do ensino médio, eu me tornei aí um leitor, e não só dos livros que a escola passava, mas de outros. E aí eu conheci um autor chamado Sérgio Porto, que escritor, cronista, teatrólogo. Esse cara, inclusive, ele teve um tempo curto de vida, morreu antes dos 50 anos de idade. Mas ele escreveu uma crônica muito interessante que me remeteu ao significado de integridade. O Sérgio Porto tinha um pseudônimo, um nome artístico ou fictício, que era Stanislau Ponte Preta, e ele ficou muito conhecido por conta dessa crônica. E o nome dessa crônica é A Velhinha Contrabandista. Eu acho que a gente tem a imagem dela aqui. Essa crônica, Stanislau Ponte Preta diz que uma senhora passava todos os dias pela alfândega Brasil-Paraguai, e ela sempre carregava uma sacola numa lambreta. Ela passava numa lambreta, e quando chegava na alfândega, o policial era chamado a atenção devido ao tamanho da sacola que ela passava na lambreta. E aquele policial começa a observar um pouco mais de perto e começa a ficar incomodado com a velhinha. E esse policial decide, fala consigo mesmo: eu vou parar essa velhinha, ela está trazendo alguma coisa nessa sacola. E num determinado dia, o policial para a velhinha, lá vem a velhinha na lambreta, e o policial, desconfiado, para a velhinha: senhora, por gentileza, você pode me dizer o que é que tem dentro dessa sua grande sacola? E ela olha de maneira sensível para o policial e responde: o que tem aqui na sacola é areia. O policial abre a sacola, coloca a mão, vai tirando a areia, e parece que tocar não foi o suficiente para crer, mas ele fica: pois está certo. Um pouco constrangido, deixa a velhinha passar. No outro dia, a velhinha vem de novo na lambreta. E o policial é chamado a atenção: eu vou parar essa velhinha de novo. Com certeza ela tem alguma coisa nessa sacola. O policial para a velhinha de novo, e ele fala: minha senhora, por favor, eu sou um policial experiente, eu já trabalho aqui nesse mesmo posto de serviço há 40 anos. Me diga de uma vez por todas o que é que você tem nessa sacola. E a velhinha, com aquele olhar cheio de candura e carinho, diz: é areia. E o policial, intrigado: tem certeza, minha senhora? E abre de novo a sacola, e o policial repete esse ritual durante muitos dias. Mas até que um dia esse policial, ao dormir, ele fica com alguma coisa, ele fala: eu não acredito, essa velhinha tem alguma coisa nessa sacola. Se ela passar amanhã, eu vou parar a velhinha e vou descobrir. Amanhã eu descubro o que é que essa velhinha tem. E lá vem a velhinha de novo, o policial olha, e a velhinha com a sacola grande de novo. E o policial decide ter outra tática para ver se descobre alguma coisa.
para a velhinha: minha senhora, eu vou falar baixinho com você. Se você me disser o que tem dentro dessa sacola, eu prometo que eu não conto para ninguém. Eu não vou lhe prender, eu não vou denunciar, eu não vou dar queixa, eu não vou fazer nada, mas eu estou quase sem dormir, minha senhora. Me diga de uma vez por todas o que é que você traz todo dia. E ela olha para ele e diz assim: o senhor promete que o senhor não vai me prender? Prometo, senhora. O senhor promete que o senhor não vai falar para ninguém? Prometo, senhora. O que é que você traz todo dia? Aí ela fala: é lambreta. Todo dia aquela senhorinha não tinha nada mais, nada menos no saco do que areia. O que ela contrabandeava era lambreta. Todos os dias ela vinha com a lambreta nova. Todos os dias ela passava pela alfândega e o policial, focado no elemento maior, no elemento grande que chama a atenção, não percebe que o que ela leva é lambreta. E muitas vezes na alfândega e do meu e do seu coração, talvez eu e você escolhamos grandes pecados, pecados públicos, erros públicos, para criticar, para dar nome, para dar nível de crueldade para as coisas. E na alfândega do nosso coração passa, porque muitas vezes a religiosidade exacerbada ou mal feita nos ensina de que coisas que são erradas diante de Deus é matar, roubar, beber, para alguns outros adulterar, como se esses pecados publicamente ali que entram nesse nível de julgamento fossem o suficientes para cumprir aquilo que Deus quer. Mas talvez o desafio de todos nós que nos dizemos cristãos é perceber que o Deus que se preocupa com o nosso mundo interior está interessado em fazer com que eu e você tenhamos sensibilidade para compreender que existem erros e pecados sorrateiros que ninguém vê. O próprio Jesus diz, e eu gosto dessa afirmação, que para mim ela tem um tom meio antropológico, ou seja, ela fala sobre quem é o homem. Jesus diz que eu tenho a capacidade de notar um cisco no seu olho, mas não reparar uma trave no meu. Presta atenção, eu noto um cisco no seu olho, uma coisa que não dá para ver, mas eu não consigo reparar uma trave grande que está no meu olho. É isso que Jesus nos ensina. Fora eu, alguém é especialista em cisco no olho do outro irmão? Fora eu, tem alguém aqui? Tem uma criança, a Bíblia fala que o perfeito louvor vem dos lábios da criança, né? Mas eu sou assim, reparo de longe o erro de alguém. Uma pessoa chega no jeito de andar, na altura que fala, eu já faço um pré-julgamento, eu já encaixoto em algum lugar. Eu já digo se essa pessoa merece ou não aquilo que eu acho que eu mereço, que afinal de contas, eu sou crente, eu mereço ser eleito, predestinado, eu mereço ser salvo, porque os outros mereciam também, eu sou bom demais. E essa história, pelo menos para mim, e eu já li essa crônica lá no Antigo Testamento há muito tempo, ela nunca me saiu da memória por ter uma representação muito forte para o meu coração, porque eu muitas vezes sou como a velhinha, eu tenho a esperteza da velhinha. E muitas vezes tenho esse foco naquilo que parece grande, naquilo que você fez. Meu Deus, você viu, irmão? Você está no GR e talvez não seja o GR de ninguém, só o meu, tá? De ninguém é que acontece isso. E aí começa, né, o backup gospel, vulgo fofoca. Não é fofoca, é um backup gospel. Não é fofoca, é vamos só compartilhar a derrota do irmão, não é fofoca. Mas eu me identifico que muitas vezes eu tenho essa capacidade de notar quando a vida do outro dá errado, ou a vida do outro é falha. E o pastor Armando nos trouxe algo muito desafiador já na semana passada. E a igreja em Sardes é autuada por João como sendo uma igreja que ele percebe e vê que tem uma coisa que falta nessa igreja, é a integridade. E o que seria
até então essa integridade, essa inteireza. Muitas igrejas hoje em dia, ou muitas comunidades, e não necessariamente isso é fruto de um pecado ou uma coisa muito ruim, algumas acreditam, e até tempos atrás, usos e costumes de algumas comunidades eram assim. Tinha uma turma que dormia de roupa, porque se Jesus voltasse, se você não tivesse vestido, você não ia para o céu. Já aconteceu esse tipo de coisa, talvez alguns aqui participaram de comunidades assim. Outras igrejas acreditam que é o fervor, que é aquele culto animado, que é aquela palavra de poder, que é aquele clima agitado que faz com que o crente ele esteja atento e vigilante para a volta de Jesus. Mas tem talvez outras comunidades, irmãos, que professam a mesma fé que a gente, que acreditam que para você ser salvo, você precisa ter uma boa teologia, ter um esmero com as escrituras, guardar a sã doutrina, de uma maneira que nada pode abalar a estrutura do que você crê. E nós muitas vezes podemos estar atrás de uma fórmula, um jeito, ou um lifestyle, de que de fato, se eu tiver esse estilo de vida, crer nisso, aí sim eu estou salvo. Mas o que nos é chamado a atenção através do capítulo 3 de Apocalipse é que tem um detalhe: integridade. Eu não sei você, mas integridade para mim era um significado de perfeição. Integridade para outras pessoas é sinal de um caráter irrefutável, uma pessoa perfeita. Aquela pessoa que recebeu o troco e ela percebeu que está faltando, ou tem 1 centavo a mais. E ela precisa devolver 1 centavo, porque 1 centavo não pode. Ou ela chegou em casa e percebeu que tinha 10 centavos a mais do pão que ela recebeu de troco, e para ela integridade é voltar esses 10 centavos. O que é integridade para você? Todos nós fomos convocados como igreja a sermos encontrados fiéis, achados fiéis, como uma igreja onde as obras precisam ser íntegras, inteiras. Na nossa vida a tempestade nos toca, o vento forte nos abala, mas é no coração íntegro que a fé em Cristo Jesus mora. É no olhar sensível ao Espírito que nós vamos descansar, na esperança de que nós podemos confiar na sua poderosa mão, sem parar o constante desafio de fazer uma leitura sábia sobre o nosso tempo e ao mesmo tempo nos ver como uma igreja participante desse mundo desafiador, que muitas vezes nos exige nem ficar do lado A ou do lado B, mas ficar do lado de Jesus. Nem nos exige muitas vezes ter uma opinião extremamente concreta sobre uma coisa, mas depender completamente de Jesus e reconhecermos que somos fracos e não sabemos de tudo, que afinal de contas Jesus disse que nesse mundo nós viveríamos guerras, rumores de guerras, calamidades, desastres naturais que afetam comunidades, populações, que nós vivemos também em tempos acelerados, que torna a nossa geração na geração que menos dorme, que menos descansa. Eu não muito satisfeito, com sono ruim, aí ganhei um livro de um amigo chamado Por que Dormimos? E aí é um neurocientista e ele começa a falar que o problema do sono é uma causa muito forte para demência, Alzheimer. Pronto, eu comecei a ficar com medo. Aí eu falei, hoje eu durmo 7 horas da noite. Hoje eu durmo cedo. Não consegui, o livro não foi suficiente. Mas são tempos acelerados. Tempos onde a nossa geração descansa muito menos, consome muito mais tela, consome muito mais entorpecente, presencia mazelas sociais gritantes, como a gente está vendo numa rede mundial de pedofilia, terrorismo, tensões e violências diárias. O caso do bilionário Jeffrey Epstein é um típico caso que para mim aponta para a vida e diz assim: Deus
se Deus intervisse como interviu no Antigo Testamento, devido a homens cruéis que faziam isso com crianças e adolescentes, a gente começa a perceber que a ética divina é necessária, ou seria necessária para os nossos tempos. São tempos ruins, tempos maus, e eu e você estamos nesse desafio. E é por isso que eu queria desenvolver algumas ideias a partir de Apocalipse 3 e dessa introdução. Porque desde o Antigo Testamento nós podemos notar Deus, um Deus relacional que se importa com o nosso mundo, não exterior, mas o nosso mundo interior. Um Deus que nos chama a atenção como igreja a respeito de obras que não tem a ver com obras que são suntuosas. Não tem a ver com obras que são de maneira arquitetônica exemplares. Não são obras que dizem respeito sobre como nós temos um belo chão, uma bela banda, uma boa estrutura, mas é sobre o nosso mundo interior, sobre a integridade do nosso ser. Caim mata Abel no contexto onde Deus percebe no coração de Abel mais integridade, inteireza, numa dose quase que especial de sensibilidade para além do que se pede, ou o compromisso com o que se escuta. Um psicanalista gaúcho, que é professor da USP, chamado Christian Dunker, tem um termo muito interessante chamado escuta colonizadora. É uma escuta que não se compromete com o que se ouve. Não sei aqui se os casais passam por isso, mas eu imagino que em algumas conversas deva haver um momento onde talvez você está olhando para o seu esposo falar direto, e dentro de você eu já sei o que é que ele quer dizer. Só aqui na cabeça. E ele parece estar passando um jogo na Rádio Verdinha, na M. Você está ouvindo aqui, você já está comprometido a não ouvir. Você está até escutando, mas você não está disposto e sensível a compreender aquilo que está sendo dito. Para os papais aqui, talvez pedem para o filho, filho, vai tomar banho, filho. Parece que quanto mais você pede, mais ela suja os pés. Isso acontece, às vezes, até com nós adultos, com os adolescentes também. Eu ouvi o meu pai dizendo, vá tomar banho, mas eu não me comprometo com o que eu escuto. Esse mundo interior, chamado integridade também, claro que sem definir tudo sobre integridade, mas segundo o dicionário Oxford, é o estado ou característica daquilo que está inteiro. Inteireza, plenitude. Estar inteiro confronta um dos meus principais pecados, que é a minha tendência de contar uma história e de confessar um pecado que, como se ele tivesse um tamanho, como fosse assim, aí eu corto aqui, e aí eu conto só um pedaço. Eu cometi um erro, eu roubei, eu tirei o dinheiro da minha empresa, da empresa que não é nem minha na verdade, tirei do meu chefe, e aí eu fui contar a história, e eu contei uma história, não, aconteceu isso aqui, e foi assim, de repente, e eu pelo menos não vi ninguém botar a culpa na inteligência artificial ainda, mas pode ser que daqui a algum tempo a galera faça uma inteligência artificial de ladrão. Aí coloca a culpa na inteligência artificial, que foi a inteligência artificial que cometeu o erro, não fui eu. A palavra do ano de 2016 para a Universidade de Oxford foi post-truth, que é o pós-verdade. É uma denúncia ao momento ou era que nós acreditamos mais nas opiniões do que nos fatos. As opiniões sobre um determinado assunto são mais importantes do que a verdade. Entende que nós estamos vivendo um mundo assim hoje? O que interessa talvez para mim e para você é colher o máximo de informações do meu político preferido, do meu time preferido, da minha banda preferida, e eu construo uma narrativa que não necessariamente é sobre o fato, mas de alguma maneira ela traz um poder de persuasão para eu e você acreditarmos nisso ou naquilo. São tempos desafiadores, mas é nesse contexto
que desde o Antigo Testamento Deus se preocupa com o nosso mundo interior. Ele acha no coração de Caim mais integridade, numa espécie de alguém que se comprometeu com aquilo que tinha ouvido. Uma segunda consideração é que Deus prometera para nós um futuro no qual o nosso coração seria de carne e não de pedra, cruel, frio, autoritário. Existe gente assim hoje? Existe grupo assim? Muitos de nós, talvez como líderes, talvez igreja, será que fomos assim com alguém também? Será que mostramos de alguma maneira essa crueldade com o cônjuge, com o filho, com um amigo do GR, com uma irmã da igreja? E Deus promete isso, e isso se revela no livro de Ezequiel, capítulo 36, 26 a 28, diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo pode ser mais forte, no interior de vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. No interior, não é fora. Tem um lugar geográfico, é dentro do nosso ser, é dentro do nosso coração. O que Deus está dizendo, em outras palavras, não é só para quando a gente escutar e é legítimo, e dar um glória, e dar um brado de vitória, mas é para dizer assim: galera, vocês têm a tendência de ter um coração de pedra. Eu tenho a tendência de ter um coração de pedra. Eu tenho a tendência de ter um coração duro, um coração insensível, que muitas vezes pode prejudicar alguém, devido à crença que eu tenho, devido à minha necessidade de ganhar uma discussão ou coisa do tipo. Joel capítulo 2, dos versos 28 ao 32, assim nos diz: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Hoje eu tive a oportunidade de também falar pela manhã, e o meu sonho era falar as mesmas coisas à tarde. Mas é um exercício para mim. Mas eu lembrei aqui de uma senhora que é líder de uma associação que faz parte do grupo que eu faço a presença pela Fundação Batista Central, que é o grupo, que na verdade é um conselho de justiça restaurativa. E eu conheci uma senhora que ela tem um grupo de mães que nunca conseguiram saber onde estavam seus filhos que morreram de morte violenta, em alguma briga de território. E esses adolescentes que morreram tiveram seus corpos queimados. Logo, uma dificuldade para uma mãe dessa descobrir onde é que está seu filho. Então imagina uma mãe batendo na porta do Estado, quando eu digo Estado, uma delegacia, uma defensoria pública, dizendo assim: senhor, pelo amor de Deus, meu filho desapareceu. Geralmente mães sem marido, sem rede de apoio. Meu filho morreu. Morreu aonde? Não sei. Para o Estado é muito caro fazer uma exumação do corpo. Pegar um corpo e ver se aquele corpo queimado, tem que fazer um procedimento e pegar ali uma informação genética no osso. Porque não tem condições, a pele já não traz essas informações, o corpo já não traz essas informações. Imagine o terror, o inferno, literalmente, que uma mãe dessa vive. E essa associação é justamente para que haja apoio e para que de alguma maneira o Estado possa ouvir mães que vivem uma situação como essa. Por quê? Porque o nosso coração pode se transformar de pedra. E o outro que lá no começo da história podia ser meu semelhante, agora ele é meu inimigo.
E o outro, você que é meu semelhante, você agora se torna o meu adversário. Independente de você ser pai, mãe, tio, tia. E é essa situação, nesse contexto, já predito pelos profetas, que Deus promete que derramaria o seu Espírito para habitar no nosso mundo interior. Porque é possível ser visitado pelo Espírito, mas não ser habitado por Ele. É possível até entender uma ética num contexto social e compreender que é importante eu não matar, mas na hora do vamos ver é difícil, não é não? Esses dias eu estava saindo daqui, subi ali a rotatória, desci aquele trânsito, né, da BR, que se você passar 5 minutos você envelhece 5 anos, aí um caminhão dá uma encostadinha atrás do carro, e aí eu, meu Deus, já penso logo naquela cena da BR parada, desço do carro, daquela paradinha, aí desço do carro, aí dou uma olhada assim, um caminhão bem grande, o Scania, talvez o irmão esteja até aqui, estou brincando, mas aí eu desço do carro, aí eu olho assim, para trás do carro, aí eu vi que arranhou, ó, eita, aí eu, como um colocador de preço de para-choque autodidata, aí eu falei, eita, aqui vai dar tanto, meu Deus, aí eu esperando o cara descer e o cara nada. Aí é como, não estou dizendo que eu ouvi isso não, é como se o Espírito Santo de Deus falasse assim, meu filho vai embora. Como diz a gente aqui no Ceará, para quem não for do Ceará, alguém cearense vai traduzir para você, meu filho pega o beco. Abra mão, meu filho, queira paz. Esse arranhão aí a gente resolve. Mas, meus irmãos, eu preciso ser íntegro diante de vocês e contar a história toda. Quando bate o carro, basta 1 segundo, irmão, para aquilo que não necessariamente é minha luta, que é a ira, tomar de conta de mim, e a vontade de descer do carro igual o Highlander, puxar uma espada fictícia, partir a Scania no meio com a espada, e ir embora. Fração de segundos, entende? Para quem nunca foi, e é sempre o convite dessa igreja, na semana passada, nessa semana, agora a gente foi fazer uma visita na unidade prisional. E meu irmão, quando você escuta uns e outros, tem crimes passionais que são o famoso, foi por causa de besteira. Foi por causa de uma briga que começou discutindo o time, o jogo, o lugar e de repente se comete um ato violento. Por quê? Porque o meu coração, ele é tendencioso a se tornar de pedra. Deus se compromete em nos dar recursos para que o meu e o seu coração não se tornem de pedra como foi o de Faraó. Deus se interessa que não sejamos cruéis e terríveis, escravizadores uns dos outros, como foi o Egito antigo para com os hebreus. E o nosso desafio é não ser como o Egito. E o nosso desafio é, mesmo sabendo também que a gente pode ser como o Egito, não lutar para se tornar alguém de coração de carne. Deus levanta profetas para trazer para o povo uma mensagem no Antigo Testamento de que sacerdotes não deveriam ser corruptos, se desviarem dos ensinos de Moisés, não profanarem o templo, para que de geração em geração o povo de Deus vivesse o testemunho de que liberdade não é apenas fazer parte da cultura de Deus, mas liberdade de verdade não é apenas fazer parte dos desígnios de Deus culturais, mas ter um coração de carne que, através da obediência, a voz daquele que tudo criou e que prometera redenção, Deus sempre estaria comprometido em nos dar integridade e inteireza de coração, através de um coração sensível e dominado pelo Espírito. Preste atenção na história. Jesus nasce e se faz presente na terra, mas a palavra dele veio para os seus e os seus não o receberam.
cumprindo toda a lei, trazendo uma novidade, uma nova maneira de viver. Eu quero considerar um terceiro ponto, que é Jesus, gente, agora vai nos ensinando a lidar com a minha incoerência e com a minha falta de esperança. Muitos dos ensinos do nosso Senhor trazem desafios. Talvez, depois de examinar nossa própria vida, depois de tudo que já cometemos, na convicção daquilo que somos capazes de fazer, nós sintamos que nós não podemos mais pedir nada para Deus. Talvez você é aquele cara que já não tem mais a confiança da sua esposa, porque você luta com adultério. Talvez você já não tem mais a confiança dos seus pais, porque você pega aquilo que não é seu. Talvez você não tenha mais a confiança do seu chefe, porque você não é bom mordomo das coisas que estão na sua mão. E quando eu e você olhamos para quem nós somos de verdade, percebe essa falta de inteireza, muitas vezes, nós nos consideramos num desprezo consigo mesmo. E o nosso remorso genuíno pode fazer com que nós questionemos se vale a pena nos aproximar de Deus. Não sei se, como eu, você já foi alguém que construiu uma montanha de lama, de erro, pecado, falta de assertividade na vida, e a montanha já está tão grande que é melhor ficar nela e não descer mais. E não querer se relacionar com Jesus, porque você olha para você e se vê indigno. E o pastor Armando pregou muito sobre isso semana passada. Mas é aí que Jesus entra. É nessa curva da história que eu e você nos encontramos, olhando para as nossas obras e percebendo que elas não são tão boas assim. E que, na verdade, talvez, quem seríamos de nós se Deus não fosse um Deus de segundas chances? E um outro parênteses, numa outra unidade prisional, numa visita, eu nunca esqueço do seu Batista. É um nome fictício para um senhor. Naquela unidade que a gente foi ali para um lugar específico da população, né, do público ali LGBTQIA+, e dos idosos. E estávamos eu e o querido companheiro Bezerra, guerreiro das unidades prisionais. E aí o Bezerra conduziu ali aquele momento de partilha coletiva, aquele papo comunitário. E aí a pergunta para os idosos era qual era o sonho deles quando eles saíssem do presídio. E cada um foi falando, e eu lembro demais aquele olhar, talvez assim, meio cansado mesmo deles, e eles dizendo assim, olha, o meu sonho quando sair daqui é colocar uma marcenaria, porque eu amo marcenaria. Aí todo mundo lá já muito íntimo com as práticas de restauração. E o outro, rapaz, o meu sonho quando sair daqui é conhecer os meus netos que eu não conheço. E o outro, rapaz, quando eu sair daqui, esse aí mexeu forte comigo, a partilha desse senhor. Quando eu sair daqui, meu sonho é me casar. E o bichinho já estava daquele jeito, só de baixar o disjuntor ele ia-se embora. Aí o outro, meu sonho quando sair daqui, rapaz, é pedir perdão para o meu filho, que eu fiz muito mal a ele. Eu preciso me encontrar com o meu filho mora lá no Tocantins. E foi de pessoa por pessoa, até que chegou no cidadão de pseudônimo Batista. E aí ele demorou para falar, e o Bezerrinha deu aquela empurrada, e o Bezerra, e vocês? Diga aí, ele calado, ele segurou assim na testa, deu aquela esfregada, aquela engilhada, fez aquela massoterapia na testa. Ele pensou e ele falou, rapaz, o meu sonho, quando sair daqui, irmão Bezerra, é parar de ser sem vergonha. Mexeu comigo, irmão. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu tenho muitos desejos, mas eu tenho um sonho de ser achado fiel.
Eu sei das minhas lutas, meus irmãos. E recentemente passamos pelo luto de vários irmãos preciosos dessa comunidade. E que coisa linda é ver amados irmãos sendo ovacionados e cada um dizendo: esse irmão foi fiel a Cristo. Esse irmão guardou. Esse irmão combateu o bom combate. Porque a minha tendência é ter um coração de pedra. Mas é aí que Jesus entra. É aí que Jesus entra nos reconciliando completamente com Deus. Nos trazendo mais uma vez a oportunidade de viver de fato e de verdade a paz, o shalom. Porque a minha mente e a sua podem ser dessas catastróficas, que acerta uma vez, mas erra 50. Há quem diga que a gente deveria ficar surpreso é quando uma pessoa acerta. Mas talvez eu e você já estamos lidando com esse olhar sem esperança para si mesmo. Eu tenho uma oportunidade de estar semanalmente com alguns adolescentes em sala de aula, e o nome da matéria é Projeto de Vida para alguns. E aí a gente sempre começa com aquela perguntinha, aquela brincadeira: o que é que você quer ser quando crescer? Muitos dizem: eu quero ser médico, advogado, engenheiro. E tem aqueles que têm um sonho maior: eu quero ser astronauta. Eu quero descobrir a cura do câncer. E a gente que está com alguns quilômetros a mais rodados, ao mesmo tempo que diz amém, se vê percebendo como é difícil a gente sustentar um sonho. Porque talvez as marcas negativas na minha e na sua história, na nossa infância, com os nossos próximos, nos ajude a ter essa visão ensimesmada, desesperançosa, mais catastrófica, mais evitativa dos desafios. Porque viver igreja, GR, não dá certo, vai sempre dar errado. Essa mente autopunitiva, que há muito tempo vai cegando os olhos do nosso entendimento, fazendo essa parceria com o adversário das nossas almas. Mas se lembre, meu querido, que a vida também é um processo. E a integridade entra dentro disso. Lembre que Deus falou com o povo por meio dos patriarcas, por meio dos juízes, dos reis, depois por meio de homens e mulheres de Deus, que passaram, meus irmãos, debaixo de luto e escassez emocional, por muitas provas. Aí vem Jesus nos reconciliar com o Pai, satisfazer a vontade do Pai. Mas mesmo assim, meus irmãos, demora para ver Jesus. Lucas 24, do 3 a 35, os discípulos estão andando com ele, mas não reconhecem no caminho de Emaús que era Jesus, até eles se sentarem à mesa, depois de um longo tempo, depois de um processo, mas eles vão perceber Jesus depois da intimidade. Não é estar próximo, irmão, porque é possível você estar próximo, mas não ter intimidade. É possível, inclusive, você estar casado, mas não ter intimidade. Nas nossas relações de família, é possível os nossos pais, nossos responsáveis, terem autoridade sobre nós, mas muitas vezes não têm intimidade. Por isso que vivemos choques, abismos de gerações. Muitas vezes pais que não conseguem se conectar com os filhos e vice-versa. Mas Deus vai abrindo ao longo da história os olhos do nosso coração. Tomé precisa tocar em Jesus, nas suas feridas, para crer. É um processo. Falaram tudo para Tomé. Tomé, aconteceu isso, aquilo, outro, mas eu só acredito vendo. Os discípulos, mesmo caminhando com Jesus, Lucas capítulo 9, diz que Jesus, querendo passar por Samaria e vendo a indisposição dos samaritanos, que era um povo que não se dava muito bem com o judeu, vendo a indisposição desse povo, os discípulos que estão com Jesus, querem ir numa espécie de proteção do mestre, dizem assim: Senhor,
O Senhor quer que a gente ore para Deus, para Ele mandar fogo do céu para cair em Samaria? Olha, meu irmão, os discípulos que estão andando com Jesus querem fazer churrasquinho de samaritano. Estão andando com o príncipe da paz, mas estão dizendo assim: ó Senhor, a gente está aqui, se o Senhor quiser, a gente ora para Deus queimar os caras. Porque é possível, meus irmãos, estar perto, mas não tem intimidade. Sabe o que é que Jesus fala para eles quando eles interpelam Jesus dizendo isso? Vós não sabeis de que espírito sois. Será que as Escrituras, meus irmãos, não são um retrato fiel da minha insensibilidade que me impede de reconhecer quem eu sou em Jesus e quem Ele é para mim? Meus amados, só um Deus soberano, satisfeito em si mesmo, como fala A.W. Pink no livro Os Atributos de Deus, completamente inteiro, pode suportar ser um rei, um Deus e ser traído por nós. Quem de nós gosta de ser traído, irmão? Quem de nós gosta de conviver com alguém que não nos dá confiança? Quem gosta de conviver com alguém, irmão, inseguro toda hora? É a maneira que Deus se relaciona comigo. Só que Deus, que é fiel àquilo que Ele mesmo diz, Ele cumpre a palavra dEle, diferente de mim, que dou uma palavra e muitas vezes não cumpro. Da mesma maneira, essa aliança que Deus tem com aquilo que Ele é, com seus atributos, é por isso que o casamento deveria se basear nessa aliança, nesse compromisso. Porque há quem diga que a paixão passa. É verdade, irmãos? Que o calor do negócio passa, que de repente, quando você não é casado, tudo quer. Mas quando casa, tudo tem. E nada quer. Para o grego isso já era uma realidade para alguns gregos. O amor ele dura só até quando você conquista. Mas Jesus está indo além, dizendo assim: meu irmão, religiosidade barata é acender o fogo, mas adoração de verdade é manter a chama acesa. Desafio para mim e para você é manter a chama acesa. É manter uma chama acesa de um coração aberto para que o Espírito de Deus transforme o meu coração em um coração de carne. Paulo diz em 1 Coríntios 15:3 que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. A minha e a sua integridade precisam estar sobre isso. E eu concluo dizendo: como é que então a gente é íntegro, inteiro, restaurado e livre diante de tudo isso? É aí que Jesus entra. Lucas 18, entre os versos 9 e 24, Jesus nos conta uma parábola sobre a oração de duas pessoas que vão para o mesmo lugar fazer a mesma coisa. Eles vão para um templo e eles vão orar. Ela diz assim: propôs também esta parábola. Alguns que confiavam em quem? Em si mesmos, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos do céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
Jesus dá uma resposta sobre como eu e você vamos conseguir ter integridade. E Jesus nos ensina isso através de uma oração, que não é a oração autoritária, a oração que se compara com o outro irmão, que não é a oração daquele que tinha uma boa posição social, era respeitadíssimo na comunidade, porque afinal de contas era um estudioso, um mestre da lei, mas é uma oração violenta, porque ela tem a ver com alguém que pisa no outro ser para se levantar, e talvez uma das coisas que esse texto me ensina, que vale mais a pena um caído sincero do que alguém que está de pé desonesto. Vale mais a pena o coração sincero que reconhece: Senhor, eu sou um pobre pecador. E esse desafio de ser uma igreja íntegra, que reconhece como publicano, que é um pobre pecador, exige muita coragem para contar a história toda. Eu e você nos reconhecemos como pobres pecadores, miseráveis. Algumas traduções dizem que ele diz: miserável que sou miserável. Essa palavra que tem muito a ver com misericórdia, cardio, coração, pobreza, alguém que tem um coração pobre, ou seja, que necessita. Mas olha só, para o nosso mundo, é um mundo que te estimula a buscar esse professor interior, esse mestre interior, essa autoconfiança, esse mundo autocentrado, porque você pode, você faz, você pode fazer algum som com a sua boca, você pode pensar positivo. Por isso que quando o Senhor sofre para nos libertar e nos ensina que no sofrimento e na crise tem amadurecimento, a gente começa a questionar a autoajuda. E a gente começa a crer mais a ajuda do alto. Porque eu preciso do Senhor. Não há nada que eu possa fazer que vai diminuir a minha necessidade do meu bondoso e precioso Senhor. Nessa vida impermanente que eu e você não sabemos, a gente falava muito, o dia de amanhã, a gente não sabe o diagnóstico de amanhã, a gente não sabe da doença de amanhã, a gente já não sabe mais da guerra de amanhã, a gente não sabe mais do desemprego de amanhã. Eu não tenho mais como ter uma vida com portas de emergência, por mais que eu queira construir todo o tempo, porque eu preciso depender do Senhor para ser íntegro. E essa oração nos ensina que é esse publicano que tem um coração inteiro, que conta a história toda, do acerto que teve e do erro que também pratica. Se tem uma oração, meus irmãos, que além do Pai Nosso, precisa fazer parte do nosso estilo de vida, é essa oração que Jesus nos ensina a compreender que o meu estilo de vida precisa ser de humildade diante de Deus. E de que essa integridade, ela não é perfeição, mas é um coração humilde para ser aperfeiçoado. Meus irmãos, eu sei que mudar não é fácil, mudança não é fácil. Tem uma história interessante do Chico Buarque, quando ele vai descobrir quem é o irmão dele. Aí ele descobre que tem um irmão, que o pai dele, que é um historiador muito conhecido, Sérgio Buarque de Holanda, ele tem um irmão fora, se eu não me engano, Polônia, Áustria, Alemanha. E ele chega lá, o irmão dele é completamente diferente dele, irmão. Mas é interessante, ele canta, ele toca violão, ele tem a voz de taquara rachada, com todo respeito, igual a do Chico Buarque, só que é de outro país, nasceu em outro canto. Porque nós carregamos informações genéticas que nos trazem uma maneira sólida de ser, que não é do dia para a noite que se muda. Não é do nada, você bota um aparelho, tira o aparelho, o dente vem para frente, aí você tira o aparelho, tá bom, aí o dente vem para trás de novo, porque é difícil mudar.
do dente à unha. Você não corta a unha só uma vez, irmão, você tem que cortar direto. São processos da nossa humanidade, mas que nós temos como grande aliado para sermos íntegros e não esmagados pelo nosso ser, pelas nossas lutas, a oração de alguém que reconhece: eu preciso do Senhor. Pobre pecador que sou, eu preciso do auxílio divino, porque é possível, irmãos, que você vinha para o mesmo lugar, fazer as mesmas coisas, mas ter uma trajetória completamente diferente. O fariseu estava no templo, o publicano também foi ao templo. Os dois foram fazer o quê? Foram fazer o quê no templo? Orar. Mas as duas orações denunciam estradas opostas. Um caminho de integridade, que é ser inteiro. Porque quando eu sou inteiro, meu irmão, você chega para mim e diz assim: Rafilski. Ou você chega para outro irmão, fulano. Você chega para o Euriano, para o Itamar. Você chega para a dona Carminha. Você chega para a dona Jurandira. E fala uma coisa legal, sabendo que pode ter alguma coisa ruim. É claro que você não vai 6 horas da manhã cruzando em alguém com elevador, a pessoa: bom dia, tudo bem? É claro que você não vai falar de uma vez, 6 horas da manhã, que está tudo mal. Mas ser inteiro é contar a história toda. Ser inteiro é poder abrir o coração diante de Deus e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. E essa igreja, meus amigos, que ela é chamada para ser uma igreja íntegra, ela é uma igreja que vai passar pelo desafio de não cair na realidade de Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Imagine aí, irmão. Eu queria ter um irmão ou uma irmã assim. Imagina, profetiza, expulsa demônio, faz milagre. Quem é que não quer um amigo assim, macho? Imagine aí tu andar com um Highlander gospel desse. Um irmão poderoso. Imagina se você fosse alguém que cura, que profetiza, que expulsa demônio. Eu ia querer andar com você direto. Mas a nossa igreja, a igreja que João fala lá em Sardes, não se viu nas obras dela a integridade. Porque por fora, irmão, as obras estavam aqui. As obras que talvez satisfazem, muitas vezes, o meio da religiosidade exacerbada. Mas o nosso Deus é um Deus comprometido com o nosso mundo interior, nos chamando para uma integridade, que tem como fundamento e base uma oração sincera diante de Deus. E essa oração é para hoje, irmão. Essa oração, na verdade, é para ontem. Essa oração é daqueles que estão dispostos a reconhecer diante de Deus a parte toda da história. Num pequeno grupo, que hoje a gente chama de grupo de relacionamento, há muito tempo atrás, eu era o líder do grupo, aí fiz uma dinâmica lá com a galera que era para todo mundo orar um pelo outro. Você saía em dupla e orar um pelo outro. E aí tinha uma amada irmã, psicóloga, professora na área também. E aí eu comecei, estava ali com ela e aí eu, viciado em querer agradar os outros, fora eu, tem algum assim que às vezes é meio viciado em querer agradar todo mundo. Olha, e tem uns e outros corajosos.
E aí quando começou a dinâmica e eu sentei, né, ali com ela, a gente puxou a cadeira e eu comecei: irmã, você é uma bênção de Deus, olha, quando você vem para o GR é outro, um espírito de coxinha medonha dentro de mim. Irmã, quando você vem ao grupo é uma bênção, é um bálsamo. Eu não estava falando exatamente isso, mas eu defini elogiar a pessoa, validar a pessoa. Quando você vem, irmã, você é comprometido. Irmã, você é um exemplo. Você sempre traz bruaca, peta, você sopa, você traz tudo, irmã, para o grupo. Que coisa linda, você é uma bênção. Aí chegou a vez dela. Aí ela falou assim: Rafilski, eu posso te dar um feedback mesmo? E era o tema do GR, feedback. É ruim, né, receber feedback, às vezes. Receber assim uma, né? O ego se arma todo. Aí quando ela falou assim: eu posso mesmo te dar um feedback? Aí eu na hora, o meu ego assim dentro de mim fez, ficou igual aquele gato assim, se protegendo, né? E eu fiquei: meu Deus, o que é que vem aí? Ela: Rafilski, posso te falar uma coisa? Eu dentro assim, igual o gato com medo, mas por fora, na minha hipocrisia: claro, minha amada irmã, pode falar. Rafilski, às vezes tu fala muito e diz pouco. Ela falou isso para mim. Rafilski, eu sei que tu vem aqui no grupo, aí tu fala isso, tu fala aquilo, tu ajuda não sei quem, e tu dá uma palavra e não sei o quê, mas eu não te conheço. Meus irmãos, eu estou contando essa história porque essa teofania, esse momento, esse kairós de Deus aconteceu comigo dentro de um grupo de relacionamento. Aconteceu num lugar que talvez, se você olhar para a vida das pessoas do grupo de relacionamento, você não tem esperança. Mas, meu irmão, existe esperança na integridade. Porque um grupo de relacionamento não é feito por pessoas que têm um salário assim, um assado. O grupo de relacionamento não deveria ser feito por pessoas que têm uma posição social assim, um assado. O grupo de relacionamento tem como matéria-prima pessoas dispostas a deixar Jesus ser o centro. E aí, abençoado de Deus, quando eu e tu não somos atrapalhadores do Espírito, a gente facilita o Espírito. Meu irmão, quando essa irmã falou isso dentro de mim, eu queria nem falar o nome dele não. Mas o inimigo das nossas almas parece que quis foi me tomar. E eu assim: meu Deus do céu, dentro de mim aquela luta, eu não posso admitir, porque eu sou o líder do grupo, porque não sei o que, eu sou homem, e eu tenho que ter a postura de líder, e não pode. Meu irmão, mas o que essa irmã falou foi com molho, irmão. Ela estava fazendo das palavras uma arte, ela parecia uma masterchef, ela conseguiu me exortar de um jeito, meu amigo, que hoje eu olho para aquilo e falo assim: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é comprometido em me dar um coração de carne e não de pedra. Meu irmão, Hebreus 3,13, o autor diz assim: exortem-se uns aos outros todos os dias. A gente já fica com medo, mas exortação, irmão, é para te fazer crescer, é para me fazer crescer. E a oração do publicano, meu irmão, é uma oração para hoje. E eu repito, não é nem para hoje não, é para ontem, viu? Você se reconhece como alguém miserável e pecador? Se você se reconhece, irmão, eu queria dizer que isso é esperança. Se reconhecer como pequenino é esperança, meu irmão. Meu irmão, você não vai conseguir controlar seus pais, seus irmãos, seus filhos. Você não vai conseguir controlar o mundo ao teu redor. Por mais que a gente fique com vontade de fazer aquela postagem, que numa postagem só a gente expulse 7 demônios, converta o torcedor do Fortaleza a torcer Ceará, numa postagem só a gente mude a opinião política daquele, numa postagem só. Por mais que você se sinta tentado, meu amado, você precisa abrir mão do trono e reconhecer que você é um pó pecador. E quem está no trono é Jesus. Se você se identificou com essa oração, meu irmão, se você se identifica
com essa mensagem, eu queria te convidar a orar nesse momento. Fechar os teus olhos e fazer da próxima canção uma oração, ou na verdade orar a próxima canção. E dizer assim: Senhor, como eu preciso de Ti, Senhor. Eu olho para as minhas lutas e me sinto desesperançoso. Eu olho para a minha casa e eu me sinto sem esperança. Mas, Senhor, eu quero dizer que eu estou cansado de estar no controle. As minhas boas obras, Senhor, só são um trapo de imundícia. Eu preciso da Tua presença. Eu quero ser habitado pelo Teu Espírito, não só visitado. Eu não quero ser multidão que conhece Teus milagres, que vê Teus feitos poderosos de longe, que às vezes está muito perto, mas só não está em Jesus. Como eu quero, meu irmão, todos os dias ser confrontado pelo Espírito, para que o meu coração não seja de pedra. Porque no coração de pedra não tem amizade com integridade, mas com coração de carne, habitado pelo Espírito, existe inteireza na vida. Pai amado e querido, nós, na Tua presença como igreja, Senhor, nós não somos perfeitos, Senhor. Nós admitimos que somos pecadores. Pai, eu admito que eu preciso me quebrantar mais na Tua presença, de que eu preciso recalcular a rota da minha vida, Senhor, contigo. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, que esquadrinha os pensamentos e sonda os nossos corações, nos traga o privilégio, Senhor, de sermos achados íntegros. Que nós não sejamos como Sardes, mas sejamos achados íntegros. No Teu nome, Senhor, nós oramos porque no Teu nome há poder, Senhor. No Teu nome nós oramos porque o Senhor é o único que pode nos resgatar e restaurar, Senhor. Nos ajuda a amar os nossos irmãos, nos ajuda a amar os nossos familiares, nos ajuda a perdoar aqueles que nos ofenderam. E que nessa semana ainda, Senhor, a gente experimente mais de um coração inteiro e íntegro em Ti. Em nome de Jesus. E eu quero te perguntar aqui, se você, ao se identificar com o Evangelho ministrado aqui, no entendimento de que eu não posso subestimar a soberania do nosso Deus nesse lugar. Eu queria te perguntar se você decide fazer, eu quero fazer a oração do publicano e entregar minha vida para Jesus pela primeira vez, confessar publicamente de que eu quero que o Senhor Jesus seja o meu Rei e meu Senhor. Há alguém aqui? Você pode levantar uma das suas mãos e a gente queria orar por você e quem sabe caminharmos juntos. Tem alguém aqui nesse lugar? Levanta uma das tuas mãos. Amém. Amém. Se você é crente em Cristo Jesus e também se identificou, que você seja luz, que essa semana continue sendo uma semana que o Cristo que morreu por nós, mas ressuscitou, te use, meu amado, para que você abençoe muitas e muitas vidas em nome de Jesus.